Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Quem é que falou que primeira rodada não serve pra nada, não é parâmetro de nada? Primeira rodada, ó, cabeças já rolaram. Primeira rodada de Campeonato Brasileiro. Que planejamento. Vamos bater palma, todo mundo junto. Palmas pro planejamento do Fluminense Futebol Clube. Que sensacional, hein? Esperou a primeira rodada do Campeonato Brasileiro para mandar embora o treinador. Você poderia, claro, acabou o Campeonato Carioca, viu que o Fluminense foi uma porcaria nos 2 jogos contra o Flamengo? Pronto, troca, 15 dias pelo menos para o novo treinador trabalhar, né? Mas é claro que o Mário Bittencourt está pensando em outra coisa. E deixou o Mano Menezes treinar o Fluminense 15 dias. Agora vai chegar um novo treinador, vai arrumar o quê? Nada. Vai arrumar o quê? Nada. Porque não vai ter tempo para treinar. A não ser que traga o Fernando Diniz, que já conhece todo mundo ali e tal, não sei o quê, enfim, para voltar ao dinizismo, para poder jogar Super Mundial de Clubes. Olha, que planejamento maravilhoso do Fluminense, hein? Os adversários é que não gostaram muito, porque o time do Mano Menezes estava afeição para todo mundo, né? Tava afeição. Demitido, Mano Menezes não é mais treinador do Fluminense apenas após a primeira rodada do Brasileirão. Derrota para o Fortaleza por 2-0, um Fluminense, assim, como diz o meu amigo lá de react das torcidas, né? A voz do torcedor, eu gosto muito desse canal, a voz da torcida. O time do Fluminense é tão agressivo e perigoso quanto faquinha de bolo Pullman. Cara, sensacional. Esse é o time do Fluminense, esse é o time do Mano Menezes, né? Então, agora o Fluminense vai tentar arrumar alguma coisa aí, algum treinador já conhecido. Eu acho que deve voltar o Fernando Diniz mesmo. Vai arrumar quem? Renato Gaúcho? Quem é que vai querer treinar o Fluminense? Ah, mas tem o Super Mundial de Clubes. Enfim, eu tô achando é melhor voltar com o Fernando Diniz mesmo, que já conhece todo mundo, pelo menos já tem uma ideia de jogo que os jogadores já mais ou menos sabem executar. E também tem aquilo, né? Muitos jogadores diferentes. Olha, planejamento fantástico do Fluminense, né? Já é o primeiro clube sem treinador do futebol brasileiro após a primeira rodada. Isso que é ano de Mundial. Bom, o Fluminense tem que viajar para a Colômbia, vai pegar o Once Caldas, né? Enfim, não sei se sem treinador vai com o Marcão por enquanto. Não acho que essa decisão seja tomada aí imediatamente. Falei do Mano Menezes, vou falar também de alguns treinadores que estão na berlinda, né? Não foram demitidos, mas estão na berlinda. O Zubeldia é um deles. O Zubeldia, que já sofria alguns riscos, né, caso São Paulo fosse eliminado, tal, de Campeonato Paulista, ninguém estava satisfeito com a falta de competitividade do São Paulo. Agora, cá para nós também, né? Beleza, empatou com o Sport, em casa, no Morumbi, apresentou um futebol muito abaixo daquilo que se espera. Caleri perdeu pênalti jogando na lua, né? Virou especialista em bater pênalti na lua, na trave. Esse Caleri aí. Mas sem Lucas, que é o motor de São Paulo, é o cérebro de São Paulo. Sem o Oscar, que ajuda esse cérebro a fazer a máquina funcionar. E realmente o São Paulo ficou refém. São Paulo não tem um elenco que, Lucas não tá, Oscar não tá. Não, São Paulo vai sobrar do mesmo jeito. Não tem esse elenco, tá? Não tem esse elenco. E o Zubeldia começa o campeonato com um resultado para lá de contestável, né? O Sport, é uma das equipes que está cotada para lutar para não cair. E aí o empate na primeira rodada contra um time que está cotado para brigar contra a Z4 é complicado aí para o São Paulo. A primeira rodada tem mais 37. Porém, são 2 pontos que não se recuperam mais no campeonato, né? Diferente de um Flamengo e Inter, né? Que eu acho que serviu para aquela turma da antecipada, aquela turma ansiosa, aquela turma do precoce, né? Precocemente, ejaculação precoce, aquela turma toda aí na imprensa, quando fala de futebol, né? Ejaculação precoce no futebol. Para parar com essa coisa de que tá sobrando, de que tá jogando muito, de que é isso, que é aquilo.
Não tem ninguém sobrando no futebol brasileiro. Não tem ninguém sobrando. Vocês não entendem nada de futebol, é o ano inteiro falando besteira na primeira parte. Parece que só fala mesmo para engajar. Não é possível, cara. Não é possível, não tem ninguém que sobre, considerando o Campeonato Carioca, considerando o Campeonato Mineiro. Olha o Atlético Mineiro aí. Ah, o Galo é favorito. Os torcedores iludidos, né? Ah, o Galo é favorito. É porque o Galo é isso. É porque o Atlético Mineiro... Gente, o Atlético Mineiro não significa nada para essa temporada em termos de briga de título. Pode ganhar corpo após uma segunda janela. Pode ganhar... Não tem ninguém favorito a nada. Em primeira, segunda, terceira rodada. O Flamengo tá aí para comprovar. Flamengo e Inter. Maracanã, Flamengo jogando em casa. Ah, mas tava desfalcado, tava sem isso. O Inter também tava. O Inter também tava desfalcado de um monte de jogadores. Quase todo mundo fazendo cirurgia no joelho no Internacional. E o Flamengo desfalcado de jogadores que são decisivos, né? Como o Gerson. O Arrascaeta, porque a gente sempre lembra do Arrascaeta de 2019, 2020, 21, 22. A gente não tá lembrando do Arrascaeta de 23 e 24, né? Que já é um Arrascaeta meia bomba. Já é uma Arrascaeta que não aguenta a temporada inteira. Então, o torcedor também tem na cabeça uma Arrascaeta que não existe mais. Não existe mais. Gerson, um super desfalque. Realmente, um jogador que desfalca mesmo. O time sente, né, a ausência do Gerson. Agora, a Arrascaeta já não está sendo decisiva há muito tempo. Mas o Flamengo tem um monte de desfalque, uma lista, né, e de bons jogadores. Mas o Internacional também estava sem seu principal zagueiro, estava sem jogadores de meio campo importantes, estava sem um atacante. Então, no final das contas, serviu para provar o seguinte. Ah, porque tem um elenco. Então o Flamengo tem um elenco bom. O Internacional tem um elenco bom, mas o Flamengo tem um elenco melhor. Né? Só que nem isso foi suficiente para fazer com que o Flamengo vencesse. Então isso acontece. E acontece por quê? Porque não tem ninguém sobrando. Tá? Então, de certa forma, é um choque de realidade muito mais para a imprensa baba-ovo, para o torcedor iludido, do que para o próprio Felipe Luiz, do que para o próprio Flamengo, porque os jogadores do Flamengo sabem que ganhar do Madureira, que ganhar do Botafogo, do Fluminense e do Vasco no Campeonato Carioca não significa absolutamente nada em relação ao Campeonato Brasileiro. É muito melhor você ganhar, é claro, né? Melhor ganhar do que perder. Mas chegou a primeira rodada, você já tem um choque, vai ser assim. Quase todo jogo vai ser assim, jogo difícil. Tá? Você vai precisar de muita inteligência para poder se livrar das garras, das amarras do adversário. O Inter, de certa forma, levou sorte em alguns momentos? Levou. Bola na trave, o jogador perdeu o gol, isso e aquilo. Mas também deu uma amarrada no Flamengo ali, no primeiro tempo quase inteiro, né? O Inter amarrou o Flamengo, no segundo tempo o Flamengo foi melhor. Então, no fim das contas, ninguém está sobrando, o campeonato é equilibrado por isso, e hoje a gente vai ter mais uma demonstração de Palmeiras e Botafogo. Mesmo que haja um vencedor, né? Não acho que vai ser uma demonstração cabal de que, pintou o campeão. A gente tem que ter muita calma na análise, né? Voltando ao Atlético Mineiro, perdeu para o Grêmio. O Grêmio que não estava ganhando de ninguém, o Grêmio que não estava conseguindo se classificar para a Copa do Brasil direito. Foi aos trancos e barrancos nos pênaltis contra duas equipes de Série D. Mas foi lá e ganhou do Atlético Mineiro. Porque Campeonato Brasileiro é assim, é muito equilíbrio. É muito equilíbrio. Cruzeiro ganhou do Mirassol, 2-1, Juventude, Juventude voltando a fazer do Alfredo Jaconi o cantinho, cadinho das suas vitórias. Venceu ontem o Vitória por 2-0 num confronto entre duas equipes que vão brigar lá embaixo, até pelo investimento, pelo elenco, pelo time montado e tal, mas o Juventude fez a parte dele. Tem que ganhar, tô jogando dentro de casa, nos meus domínios, tem que ganhar. Foi lá e ganhou. Outra partida que eu falei para vocês, né, do Fortaleza vencendo o Fluminense por 2-0, tá certo? Hoje tem jogos importantes, Botafogo e Palmeiras é o principal deles, Corinthians e Bahia também é outro jogão, e Vasco e Santos em São Januário. A gente, é claro, volta aqui no Dois Toques para falar tudo sobre a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Valeu!